isso aí, vamos lá. Nas profundezas do Círculo Polar Ártico, uma equipe de cientistas está em busca de pistas que irão ajudar a desvendar um mistério de 70 milhões de anos. A camada que esperamos encontrar está na base desse penhasco vertical de arenito. É nesse local que fica o leito ósseo, uma camada dessa espessura mais ou menos de rocha, um bloco cheio de ossos. Eles vieram para essa remota região do Alasca em busca de dinossauros. Uhul! Tem uma camada bem aqui! Dinossauros do Alasca. No final de março, na costa norte do Alasca, 45 quilômetros ao sul do Oceano Ártico, uma equipe de paleontólogos se prepara para uma árdua expedição ao extremo norte da América. Foram 3 dias de viagem só para chegar nesse ponto e ainda não terminamos. Agora temos que percorrer mais 48 quilômetros com a máquina de neve para chegar ao rio Colville, que é o local da escavação. Essa é a 12ª expedição do Dr. Pat Druckenmiller à costa norte do Alasca em busca de fósseis de dinossauros. Ele uniu forças com o paleobiólogo Dr. Gregory Erickson, que também é um veterano nesse trabalho de campo. O Alasca é a última fronteira da paleontologia. É o maior estado do país. E é praticamente inexplorado. Esses dinossauros viviam no ambiente mais frio do Cretáceo, e isso é um mistério. Como eles conseguiram se adaptar aqui? Como eles sobreviveram? Eles fazem parte de um grande projeto de pesquisa para estudar os dinossauros polares. O que torna esses dinossauros incríveis é o fato de viverem em um ambiente extremo. Não é o tipo de coisa que normalmente associamos a esses animais. Então, o fato de viverem nessas latitudes nos diz muito sobre o que eles eram capazes de fazer. Mostra as infinitas possibilidades. Junto com o equipamento de escavação, eles levarão tudo o que precisam para sobreviver às temperaturas extremas do Ártico. 450 litros de gasolina para o funcionamento dos geradores, 1 tonelada de lenha para os fogões e uma grande quantidade de comida no caso de ficarem presos na neve. Os cientistas estão indo para o sítio arqueológico de Prince Creek, na encosta norte do Alasca. Formação de Prince Creek, Alasca. Nessa paisagem remota, porém inspiradora, fica o rio Colville, que flui para o norte da Cordilheira Brooks até o Mar de Beaufort. Ao longo da margem do rio congelado, erguem-se penhascos de mais de 30 metros. A descoberta de ossos de dinossauros aqui, na segunda metade do século XX, surpreendeu a comunidade científica. Aquilo mudou a visão de muitas pessoas sobre os dinossauros e, além disso, levantou questões muito importantes. Esses animais migravam, ficavam aqui o ano inteiro. O que havia na anatomia e fisiologia deles que permitia que vivessem aqui? Esperamos que essa expedição nos traga informações que ajudem a resolver essas questões importantes. Bem, então vamos montar tudo. No caminho esperávamos parar no sítio para dar uma olhada, mas parte da nossa equipe estava começando a sentir frio. Resolvemos montar acampamento e nos aquecer um pouco.
3 anos antes, em uma expedição anterior à de Prince Creek, Pat e Greg encontraram um fóssil com menos de 1 centímetro de comprimento. Pode parecer pequeno, mas o significado era enorme. Isso pertenceu a um deinónico, basicamente o Raptor do Jurassic Park. Esses animais tinham 2 metros de altura. E ele é compatível com os ossos dos dedos dos pés, talvez dessa parte aqui. Esse é o mesmo osso, mas foi retirado do leito onde faremos as escavações em Prince Creek. Dá pra ver muito bem como esse osso é menor. É um achado sem precedentes. Bebês dinossauros nunca foram encontrados antes tão ao norte. Acho que ninguém esperava que encontrássemos dinossauros fazendo ninhos por aqui. O fato de que estavam construindo seus ninhos aqui é fascinante. E não era apenas 1 ou 2 espécies. Temos evidências de que pelo menos 7 espécies diferentes de dinossauros faziam ninhos aqui. Pequenos, grandes, comedores de plantas, comedores de carne. Como conseguiram isso? É incrível. É uma prova de que há 70 milhões de anos, os dinossauros não viviam no Alasca apenas durante o verão. Eles também se reproduziam aqui. Mas para os bebês dinossauros que viviam nesse local, a chegada do inverno faria o mundo se transformar em um lugar muito diferente. Embora a Terra fosse muito mais quente há 70 milhões de anos, os dinossauros polares enfrentaram as temperaturas mais extremas do planeta. Estudos realizados a partir de fósseis e formações geológicas indicam que durante os meses mais escuros e frios do inverno, as temperaturas teriam ficado abaixo de 0. Seria muito mais frio do que em qualquer outro lugar onde os dinossauros foram encontrados. O que de fato acontecia aqui e como esses dinossauros sobreviveram? O que essas criaturas faziam no inverno? A camada em que estamos trabalhando tem muitas das respostas e esperamos conseguir informações suficientes para contar um pouco mais sobre esses animais. No início da manhã seguinte, a equipe partiu para explorar as margens congeladas do rio Colville. Essa é a formação de Prince Creek. O rio corre por aqui e aí expõe os sedimentos terrestres. Então há dinossauros por toda parte. Durante o Cretáceo, um rio abrigou os esqueletos de dinossauros que morreram em suas margens. Ossos de diferentes espécies se amontoaram no fundo do canal. Camadas de sedimentos se formaram. Milhões de anos depois, um novo rio, o Colville, expôs essas camadas e trouxe à superfície o leito ósseo que os cientistas agora estão tentando alcançar. O local da escavação é lá em cima. Nós vamos ver a quantidade de neve que caiu por lá e esperamos que não tenha desabado sobre o penhasco. Eles chegaram na área onde foram encontrados os ossos. Estou meio apreensivo. Está soterrada. A camada já era. No verão, o solo é instável e a face da falésia pode desabar facilmente quando não está congelada. As rochas sofrem com a erosão. Seja pelas mudanças climáticas ou outros fatores, é isso que pode acontecer. Um desabamento pode destruir aleatoriamente um sítio arqueológico inteiro. A camada óssea ficou soterrada devido a um deslizamento de terra. Isso não é bom. A equipe busca outro local. Parece que tem alguma coisa ali. Muito bem, eu vou subir e dar uma olhada. Minha nossa! O que é isso? Olha só. Bem ali. Uhul!
Encontrei o primeiro osso! Encontramos. Tem uma camada bem aqui. Ótimo. Parte dos ossos estão claramente visíveis na superfície da rocha congelada. Encontrei um bem ali, com uma textura óssea clássica. Para Pat, a camada é uma mina de ouro paleontológica. Era isso que estávamos procurando. Está cheia de ossos. O desafio agora será removê-los. É o 4º dia da equipe no Alasca em busca de ossos de dinossauros. Aí está. Ninguém nunca tentou nada parecido antes. Fazendo uma escavação aqui bem no final do inverno, poderemos retirar uma camada inteira de pedra e ossos e depois tentar extraí-los. O plano é quebrar a lama congelada e as rochas abaixo da camada óssea com um martelete para criar uma plataforma de trabalho. Em seguida, vários blocos são cortados com uma motosserra. Cada um com até 91 centímetros de largura e pesando 90 quilos. Eles têm apenas 6 dias para terminar o trabalho antes de voltarem à base. Estava 51 graus negativos hoje de manhã quando acordamos. Isso pode ser um problema tanto para os equipamentos quanto para as pessoas. Então queremos fazer isso o mais rápido possível. Apesar dos desafios de trabalhar no inverno, essa é a época ideal para desenterrar fósseis na encosta norte. Esse bloco é formado por sedimentos e arenito não consolidados. Então, se tentássemos trabalhar no verão, certamente aquele material lá em cima cairia sobre nós. Trabalhar no inverno garante que o solo onde estão permaneça estável. Mas as temperaturas congelantes causam estragos nos equipamentos. Nossos snowmobiles estão com problemas para dar partida. Os marteletes estão falhando. Nós estamos à beira do colapso o tempo todo aqui. Cinco dias depois, os cientistas ainda não extraíram nenhum bloco. Acho que ela congelou. As motosserras pararam de funcionar. Cabe ao chefe de operações, Kevin May, consertar o equipamento. Vamos ver. Estamos enfrentando alguns desafios aqui por causa das temperaturas. Se ele não conseguir fazer com que as motosserras voltem a funcionar, a expedição pode acabar. Onde está o outro? E aí, Kevin? Chegou cedo demais. Quanto tempo você precisa? Eu esperava trabalhar nas motosserras sozinho, sabe? Muitos PhDs juntos em um espaço pequeno nunca dá certo. Kevin logo descobre a raiz do problema. Foi isso que causou o problema ontem à noite. Olha só, pode descongelar, por favor? A fricção da motosserra derrete o permafrost que penetra no equipamento e o congela imediatamente. Por causa das temperaturas baixas, nós vamos ter que aquecer as motosserras várias vezes e descongelar um pouco as correntes. O processo é trabalhoso e lento. Finalmente, no 7º dia. Calma, está saindo. Muito bom, Pat. Finalmente conseguimos.
É um bloco realmente muito bom. Tem um osso bem grande ali. Está muito escuro. Tem um bem aqui. Um aqui. Outro aqui. Está cheio, pessoal. Depois de todo esse tempo, conseguimos. Nós tiramos a sorte grande agora. Vai valer muito a pena. Vamos levar lá para baixo. Nos 2 dias seguintes, os paleontólogos conseguiram extrair 453 quilos de rocha congelada em 8 blocos. Agora só precisamos levar esse monte de pedras de volta, chegar até o laboratório de preparação, analisar as peças e ver o que encontramos. Agora eles precisam examinar os blocos e fósseis escondidos no interior para encontrar pistas que ajudem a entender como os dinossauros sobreviveram ao frio do Alasca. É um lugar difícil de se viver. Como os dinossauros conseguiam fazer isso? Eles tinham que sair? Talvez migrar para o sul? Ou será que eles conseguiam habitar os polos durante todo o ano? Se conseguirmos provar que eles permaneciam aqui o ano inteiro, isso terá um grande impacto sobre o que conhecemos da fisiologia dos dinossauros. No início de julho, no Museu do Norte da Universidade do Alasca, os blocos de Prince Creek estão no laboratório de preparação. Não são apenas os ossos grandes que os cientistas procuram. Muito do nosso trabalho é procurar aqueles ossinhos e dentes especiais que nos contam sobre a vida e o ambiente dos dinossauros polares. Os cientistas examinam toneladas de material, grão por grão. O processo é como encontrar uma agulha em um palheiro, ou como costumo dizer, garimpar ouro. A descoberta de ossos de bebês dinossauros em Prince Creek prova que esses animais construíam ninhos no Ártico. Há 70 milhões de anos, a região ficava ainda mais ao norte do que é hoje, o que significa que havia 4 meses de escuridão total a cada inverno. Se eles se reproduziam no Ártico, é bem possível que eles também tivessem tempo de migrar para latitudes mais baixas. Os dinossauros precisariam incubar e chocar seus ovos. E os filhotes precisariam de tempo para crescer o suficiente para migrar mais de 3.000 quilômetros para o sul no período Cretáceo, saindo das profundezas da escuridão do inverno. Tudo isso dentro do curto período da primavera e verão árticos. Os minúsculos dentes que os cientistas estão investigando fornecem outra pista. Quando os dentes se formam, as linhas de crescimento diário são estabelecidas. Contando essas linhas, podemos descobrir quanto tempo levou para os dinossauros incubarem seus ovos. Então analisamos embriões muito pequenos, animais que estavam prestes a eclodir, e conseguimos descobrir que os ovos dos dinossauros grandes levavam 6 meses para incubação. Com 6 meses de incubação, restaria pouco tempo para os filhotes amadurecerem antes do inverno polar. Quando os ovos eclodissem, faltaria apenas 1 mês para o último nascer do sol do ano. Não é possível que esses dinossauros tenham nascido e feito uma jornada de 3 quilômetros até Alberta para condições climáticas mais quentes. Simplesmente não seria possível. Não tem como, eles ficavam lá o ano todo. As descobertas da equipe provam que os dinossauros viviam o ano todo no Alasca. Mas muitos dos fósseis encontrados pertenciam a herbívoros. Como eles sobreviveram na escuridão total quando a comida de que dependiam não podia crescer?
Se pensarmos no ecossistema do Alasca, não podemos deixar de questionar onde conseguiam comida. A doutora Karen Shin é uma das maiores especialistas em esterco de dinossauro do mundo. Ela investiga a dieta dos dinossauros bico de pato, estudando restos fossilizados de fezes conhecidos como coprólitos. Com uma ampliação microscópica, até mesmo as células individuais fossilizadas da última refeição do dinossauro podem ser vistas. Ao investigar os coprólitos do sul de Utah e Montana, Karen fez uma descoberta intrigante. Podemos ver pedaços de madeira intactos. Todas as células estão praticamente unidas, coladas com lignina. Mas também podemos ver essas outras células soltas, sem uma ordem definida, espalhadas por toda a parte. Isso indica madeira podre. Para quebrar a lignina é necessário oxigênio. Então não pode ocorrer no intestino de um animal. Tem que acontecer do lado de fora, onde há acesso ao oxigênio. Então sabemos que a madeira foi degradada e decomposta antes de ser ingerida pelo dinossauro. Fiquei muito surpresa porque estariam comendo tanta madeira. A incrível nova evidência sugere que os dinossauros bico de pato do sul podiam diversificar sua dieta alimentando-se de madeira podre para sobreviver. Onde eu conseguiria proteína se fosse um herbívoro? Em um tronco apodrecido existe uma variedade de criaturas assustadoras como besouros, milípedes e percevejos. Se os dinossauros do sul usavam madeira podre como fonte de alimento, isso poderia lançar alguma luz sobre como os herbívoros do Ártico teriam sobrevivido? Dinossauros herbívoros, como o Grunaluk, também podem ter se alimentado de madeira apodrecida durante 4 meses do ano ou mais, no inverno polar. O inverno não só reduzia as plantas disponíveis para alimentação, como também trazia temperaturas muito mais baixas. Como os dinossauros se protegiam do frio? Por muito tempo, a imagem de um dinossauro clássico tradicional era de uma criatura escamosa, bem reptiliana, quase como um monstro da antiguidade. Mas nos últimos tempos, eles têm sido retratados como animais cheios de penas e até bonitinhos. Existia um tiranossauro que viveu há cerca de 125 milhões de anos chamado Yutyrannus, que era coberto de penugem da cabeça à cauda. E não era um animal pequeno, ele tinha aproximadamente 9 metros de altura. A região da China onde o Yutyrannus viveu durante o início do Cretáceo tinha um clima frio, semelhante ao do Alasca há 70 milhões de anos. A maioria dos dinossauros possuíam algumas penas que eram parecidas com pelos. Nossos pelos nos mantêm aquecidos, essa é a função deles nos mamíferos. E muitos dinossauros tinham essas penas, provavelmente para manter seus corpos aquecidos. Se os dinossauros que viviam em uma área com temperaturas semelhantes no início do Cretáceo possuíam camadas grossas de penas, então provavelmente muitos dinossauros do Alasca também tinham. Além das penas para mantê-los aquecidos, os dinossauros do Alasca podem ter desenvolvido outras adaptações para sobreviver às temperaturas mais frias. Um grupo interessante de dinossauros que encontramos na fauna de Prince Creek são os ecelosaurídeos. Os ecelosaurídeos são verdadeiros anões em uma terra de gigantes do Alasca. A menor das duas espécies do Ártico tem apenas 45 centímetros de altura. Criaturas pequenas perdem calor mais depressa e congelam muito mais rápido. Então, como esses pequenos dinossauros sobreviveram ao inverno polar?
Uma pista pode ser encontrada em seus primos de Montana. Algumas espécies de ecelosaurídeos foram encontradas preservadas em uma toca. Há 20 anos, não imaginávamos que os dinossauros poderiam cavar. Isso levanta a possibilidade de que, talvez, as espécies de ecelosaurídeos do Alasca também pudessem ter sido capazes de construir tocas para passar o inverno hibernando. As penas e a habilidade de cavar não foram os únicos mecanismos evolutivos de sobrevivência. Outro pequeno dinossauro do Alasca parece ter se adaptado ao frio de forma diferente. Estamos descobrindo uma quantidade muito interessante de ossos de troodontídeos na camada do leito ósseo que escavamos nesse inverno. E como são raros, cada osso que encontramos está fornecendo uma nova peça do quebra-cabeça para entender quem era esse animal. Os troodontídeos eram predadores leves, rápidos e ágeis, com olhos voltados para frente. Uma adaptação comum em predadores que garantia uma visão binocular para triangular pequenas presas correndo. Eles são raptores em sua essência e tinham garras em forma de foices gigantes no segundo dedo dos pés. Mãos em forma de garras e dentes ameaçadores. Por esses aspectos, era um caçador bem mortal. Os troodontídeos do Alasca têm mais uma coisa que os diferencia. Agora estou diante de um dente de troodontídeo adulto de Prince Creek. E esse aqui era um monstro dos grandes. Esse dente deve ser 50% mais longo do que nós observamos no Troodon formosus, uma espécie encontrada em Montana. Isso sugere que essa é uma espécie diferente ou a mesma que ficou maior por aqui. Em outras regiões, os troodontídeos têm 90 centímetros de altura, mas a espécie do Alasca tem aproximadamente 1,80 m. Estudos demonstram que alguns mamíferos, pássaros e outras criaturas podem se tornar maiores quando vivem perto dos polos. É uma vantagem térmica em um ambiente frio, então é menos provável que o animal congele nessas condições. Os fósseis de Prince Creek permitiram aos cientistas identificar pelo menos 13 espécies diferentes de dinossauros que viveram no ambiente polar. Mas os ossos por si só não trazem informação suficiente para entendermos esse mundo perdido. Para construir uma imagem mais clara, os cientistas querem encontrar mais evidências. Pistas preservadas no próprio terreno em que caminharam. Nas pegadas. Para construir uma imagem mais clara desse mundo perdido, os cientistas precisam procurar por mais fósseis. Para encontrá-los, a equipe voltará a campo. O destino é o Parque Nacional de Denali, 724 quilômetros ao sul de Prince Creek. Denali. Essa grande área de terra ainda não foi bem explorada. Ela é famosa pela vida selvagem e estamos tentando descobrir como era esse ambiente no final do Cretáceo. Mais de 2 milhões de hectares de tundra, floresta boreal e montanhas cobertas de gelo cobrem uma área do tamanho de Vermont. A única maneira de entrar é a pé. Para chegar aos sítios arqueológicos, é necessário um dia inteiro de caminhada por um terreno implacável. Muitas coisas podem dar errado. Precisamos estar preparados para superar tudo. Esse lugar é realmente incrível, mas é um ambiente bastante hostil. Nessa expedição, a equipe não está procurando ossos, mas sim pegadas fossilizadas. Durante o final do Cretáceo,
o Denali era completamente diferente. Milhões de anos de mudanças geológicas criaram a paisagem deslumbrante que vemos hoje. Na última expedição de Pat ao Denali, os cientistas fizeram uma descoberta incrível. Uma parede vertical com milhares de pegadas. Existem várias camadas em mais de 30 metros de rocha exposta que agora está inclinada para cima. Então podemos ver a história sendo contada em diferentes níveis ao longo dos anos. Cada depressão no que antes era um terreno plano representa uma pegada. As áreas que antes eram paisagens planas se modificaram e foram se inclinando, de modo que agora são quase verticais. Elas ocupam uma área equivalente a 4 campos de futebol, fazendo com que essa seja considerada a maior concentração de trilhas de dinossauros do Alasca. A maioria das pegadas são de uma espécie, o dinossauro bico de pato. O estudante Evan Johnson Ransom examina uma trilha. Uma das coisas mais interessantes sobre os dinossauros bico de pato é que eles podiam ter diferentes formas de locomoção. Alguns acham que os bípedes eram mais jovens. Já os adultos maiores se locomoviam como quadrúpedes, mas ainda não temos certeza. Mas é muito legal ver tudo isso pessoalmente. Para o jornalista científico Riley Black, os rastros também fornecem um vislumbre fascinante do comportamento desses animais e do mundo. As pegadas são interessantes porque são comportamentos fossilizados. Em lugares como esse, onde encontramos várias trilhas diferentes, não podemos deixar de nos perguntar, então por que isso? Frequentemente encontramos nos bancos de areia ou às margens de um lago. E esses são os melhores lugares para encontrar rastros porque os animais iam e voltavam ao longo do tempo deixando suas marcas. Ao longo dos próximos dias, os cientistas continuam a sondar a área ao redor. Como nem todas as trilhas são fáceis de identificar a olho nu, os paleontólogos usam um tablet equipado com a mais recente tecnologia LiDAR para documentar cada trilha que encontrarem. Com o LiDAR, consegui escanear aquela superfície e, literalmente, em 10 segundos, reuni todos os dados e obtive uma bela representação tridimensional de uma pegada individual. Não são apenas os rastros que sobrevivem. Às vezes, eles encontram moldes naturais. Eles são criados quando as pegadas são rapidamente preenchidas com lodo e lama, que então endureceram e se transformaram em rocha. Estas são de ceratopsídeos clássicos, que são dinossauros com chifres. O único tipo de dinossauro ceratopsídeo que conhecemos no Alasca é o Paquirinossauro. Os ceratopsídeos são grandes dinossauros herbívoros que se sustentam em 4 patas robustas. O Paquirinossauros perotorum é uma espécie única do Alasca. Com mais de 2 metros de altura e 5 de comprimento, ele pesava até 4 toneladas. Eram animais grandes. Imagine um búfalo. Eram como búfalos enormes. Eles viviam nesses rebanhos e provavelmente haviam milhares de indivíduos em cada uma dessas áreas. Até agora, os cientistas descobriram uma grande quantidade de rastros de comedores de plantas, compartilhando a terra e a comida que a região tem a oferecer. Com tantos herbívoros, significa que os predadores não estão muito longe. Onde eles estão? A equipe está no 4º dia de expedição. Eles estão a 300 metros nas montanhas Denali, em busca de evidências de dinossauros carnívoros.
Quanto mais trilhas conseguirmos identificar, maior a probabilidade de encontrarmos uma diversidade de dinossauros e outras criaturas, como pássaros e possivelmente répteis voadores. E essa é uma das grandes questões nesse sítio. Quem estava aqui? Os cientistas identificam um local promissor. A superfície parece ter sido pisoteada por uma criatura grande. Para ver mais de perto, Pat e Greg decidem descer o penhasco. Pat examina a trilha. Olha isso! É como se usássemos nossos olhos para encontrá-los, só que muito melhor. De volta ao topo, Pat mede as dimensões das pegadas. Tem 59 centímetros. Então é uma pegada grande. Se eu medir a largura, vamos ver o que temos. 33 centímetros. Então a pegada é mais comprida do que larga. E os pés estão um na frente do outro, quase em linha reta. Todas as pistas parecem apontar para uma criatura. Poderia muito bem ser um tiranossauro. O que é muito empolgante, porque se for esse o caso, é o rastro de tiranossauro mais longo que encontramos no parque. No entanto, os detalhes nas pegadas não são suficientes para identificar quem andou por essa trilha. É frustrante, mas as descobertas são inconclusivas. A equipe segue em frente em sua missão, subindo ainda mais e investigando locais ainda mais inacessíveis. Encontrei alguma coisa. Explorando o cume de um afloramento, o estudante Tyler Hunt faz uma descoberta surpreendente. Temos um dedo aqui, outro aqui e outro aqui. Dá pra ver uma garra bem destacada aqui, as almofadas da pata e uma elevação no meio. Esse número aqui de almofadas é bastante indicativa de um terópode, levando em consideração o formato dos dedos dos pés. Os 3 dedos finos, com garras nas pontas, são um sinal clássico de um carnívoro. Mas que predador era esse? O dedo do meio aqui é bem longo. Somada a essa assimetria, é possível que seja um tiranossaurídeo. Um tiranossaurídeo bem grande, aliás. É um achado extremamente raro. Uma pegada detalhada de um tiranossauro. Pelo menos conseguimos uma. Eles passaram por aqui. Com certeza. Foi muita sorte. Porque não encontrou um lugar mais acessível. É mesmo. De volta ao acampamento, Pat e o estudante Evan Johnson Ransom analisam a trilha. Medir a pegada revelará o tamanho da criatura. 50 centímetros, então é um terópode bem grande. É um terópode grande. Se pensarmos que ele tem 4 vezes o tamanho da pegada, podemos concluir que ele tem pelo menos 2 metros de altura. Naquela outra trilha, você encontrou pegadas de 2 dinossauros grandes. Então, eles provavelmente eram presas desse tiranossauro. Eles eram grandões, não é? É, com certeza. Sim, não era um predador pequeno. É. Nos últimos anos, pesquisadores de Fairbanks coletaram dezenas de ossos de um predador do Alasca, conhecido como Nanooksaurus, um tipo de tiranossauro da família do rei dos dinossauros, o T-Rex. Foi nomeado pela primeira vez em 2014 a partir de uma das patas e alguns ossos do crânio. Isso levou os pesquisadores a acreditarem que se tratava de um tiranossauro anão. Ele era descrito como tendo metade do tamanho de um T-Rex adulto. Mas a equipe agora começa a questionar a precisão desse dimensionamento. No laboratório de imagem, o pesquisador Zach Perry escaneia uma vértebra a laser e a amplia digitalmente para análise.
O que percebemos é que esses ossos são muito maiores do que se pensava inicialmente. Não caberiam em um modelo de tiranossauro anão. Então, qual era o tamanho do Nanoxaurus? Em seguida, Zack examina um dente, que também foi extraído de Prince Creek. É um dente de aproximadamente 7,5 cm de comprimento. É um dente enorme. É mais parecido com o dente de um Albertosaurus ou Gorgosaurus, que definitivamente não são tiranossauros anões. Então, podemos inferir um tamanho semelhante a espécies que têm cerca de 9 metros de comprimento, talvez uns 2 metros de altura. Muito maior do que o tamanho do Nanoxaurus descrito inicialmente. Esse é um tiranossauro que rivaliza com os maiores carnívoros. O Nanoxaurus tinha uma boca cheia desses dentes. São bem grandes e têm essas serrilhas que serviam para arrancar a carne das presas. Com uma força de mordida estimada em quase 2 toneladas, o Nanoxaurus é o principal predador do Ártico. Para caçar sua comida, ele utilizava os dentes serrilhados para arrancar a carne da presa, provavelmente fazendo-a sangrar até a morte. Para os caçadores de dinossauros, as novas descobertas ajudam a entender esse mundo perdido e pintam um quadro mais amplo de seu ecossistema. Para sustentar um predador tão grande, o ambiente precisa ter mais comida, mais fauna e flora do que se pensava em uma latitude tão extrema. Além de todos os ossos que escavamos no norte do Alasca, encontramos pegadas de criaturas muito semelhantes aqui. Essa deve ter sido uma paisagem muito produtiva, lar de um conjunto muito interessante e diverso de organismos que deram origem ao Denali há 70 milhões de anos. Somadas aos fósseis recuperados de Prince Creek, as pegadas de Denali fornecem provas marcantes de uma adaptabilidade extraordinária de todos os dinossauros ao longo de milhões de anos. Durante os meses mais quentes, a paisagem tinha um visual espetacular, coberta por centenas de ninhos de dinossauros, com milhares de animais e diferentes espécies. Agora, as novas descobertas revelam que essas criaturas também encontraram um lar aqui no inverno, apesar do ambiente hostil, desenvolvendo adaptações magníficas para sobreviver e prosperar no mundo perdido dos dinossauros do Alasca. A evolução está sempre operando para sintonizar os organismos com o seu ambiente. As descobertas aqui vão nos ajudar a identificar o que tornou esses animais tão flexíveis. Eles não eram limitados a viver em uma determinada região por causa da temperatura do planeta. Eles viviam em quase todos os ambientes terrestres imagináveis. Essa foi uma das chaves para o sucesso. Então, esses dinossauros do Alasca são um excelente exemplo de como a vida encontra um caminho.